pessoal, bem-vindos a mais um Passaporte Cultural. Eu sou Letícia Menezes, a sua correspondente do Jornal Alecrim aqui nos Estados Unidos. E hoje o nosso aviãozinho vai aterrissar lá na Filadélfia para conversar com uma convidada muito especial, uma escritora bem conceituada aqui dos Estados Unidos, brasileira de Sergipe, linda, Selma Brett. Olá, Selma. Obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente no Jornal Alecrim, para contar a sua experiência, né? A sua experiência como escritora. Eu vi que a senhora tem livros maravilhosos, prêmios, e eu quero que a senhora me conte tudo. Como é que começou isso na sua vida, essa vontade de escrever? Veio assim desde a infância? Como é que a senhora descobriu essa vontade de escrever? Boa tarde, Letícia. É um prazer meu, né? Eu que agradeço pelo convite. É uma honra, né, estar aqui falando no Jornal Alecrim. Bom, falar um pouco de Selma Brett. Eu comecei muito cedo, eu ainda era muito jovem, né, na minha adolescência. Eu sempre gostei muito de escrever poemas nas minhas redações do colégio. Sempre era poemas, né? Eu gostava de falar sobre amor, sobre a vida, mas foi só na infância que aquilo passou, né, depois de muitos anos, e eu já não fiz mais nada, né? Casei, tive filhos, e aquilo ficou no passado. Mas em 2013, eu casei aqui, e depois, em 2013, eu divorciei, e meu filho casou também. E eu me vi sozinha, morando sozinha. E eu comecei a escrever minhas orações, falando com Deus. Eu chegava à noite do trabalho e a minha companhia se tornou Deus. Se tornou eu escrever minhas orações, meus pedidos a Ele. E fui fazendo isso. E sempre escrevia no Orkut, não poemas, né? Escrevia sobre coisas que eu achava necessário. Eu ia lá e eu escrevia sobre a vida, sobre o amor, sobre o pecado, tudo eu escrevia, e também no Facebook. E eu fui para o Brasil em 2013 e eu já tinha começado a escrever. E eu tenho um primo que ele também escreveu já livros, ele é pastor, e ele me perguntou se eu não queria colocar num livro, ao invés de eu ficar colocando no YouTube, coisas que às vezes as pessoas nem liam, no Facebook, passava, as pessoas olhavam e davam um like mesmo sem até ler, porque é assim que acontece, né? Você escreve algo, muitos vão lá dar um like, não sabem nem do que foi que você falou, e depois fala assim, você conversando, você pergunta, nossa, você leu o que eu escrevi e tal? Eu dei um like, quer dizer, e aí eu falei a ele assim que eu não imaginava em um livro, né? Eu falei, não dá certo, é minhas orações, é minha conversa com Deus. E ele falou, não, manda para mim tudo que você foi escrevendo, que eu vou analisando, e quando estiver pronto, eu mando para a editora. Aí eu falei, bom, interessante, né? Mas eu jamais pensaria que isso me tornaria numa escritora. E comecei a mandar para ele. E ele, quando estava pronto já uma parte, que é 130, 128 páginas, 130, ele mandou para a editora. E aí a editora Above, em Vitória, Espírito Santo, e ela começou a edição do meu livro. Fez todo o contexto, né, que eu enviei, se tornou... Olha, eu e Deus, lindo. A vida é um precioso presente. Então, eu sempre... Mas tem muitos temas, porque eu escrevia falando de Deus, e eu escrevia como sem palavras. Então, aí, sobre o amor, sobre anjos. Então, tem muitos temas aqui sobre ansiedade. Muitas vezes nós somos muito ansiosos, não paramos para analisar a nossa volta, que a ansiedade só vai nos causar mal, só vai nos causar doença. Então, e assim iniciou meu primeiro livro. Olha, e assim, como a senhora foi começando a escrever orações, teve toda essa intuição, né? É uma intuição diferenciada, né? Porque a gente tem gente que escreve de todas as formas, de todos os temas. A senhora acredita que isso é algum tipo de missão, é algum tipo de
assim, de orientação diferenciada que a senhora tem, essa intimidade com Deus? Sim, é diferenciada porque eu jamais imaginei que eu seria usada para falar de Deus. E mais, já por várias vezes, pessoas assim chegou para mim, um pastor americano, inclusive, ele me chamou na igreja, eu estava sentada, ele mandou eu levantar e ele falou assim, eu faço, né, muito hino, então eu canto muito louvor, eu tenho meus próprios louvores. E no lançamento do meu livro, inclusive, foi cantado 2 hinos meus pela dupla Pierre e Thierry, né, daí do Brasil, que moram aqui. E ele falou assim, porque você guarda dentro de você tudo que Deus te dá. Deus não te dá o que você tem dentro de você para você guardar. Ele vai te cobrar, porque Deus cobra aquilo que Ele quer que a obra dele faça a obra dele. E acrescenta na sua vida alguma coisa. E eu fiquei, mas o que é que Deus quer que eu faça? Eu não sei. E ele falou assim, você tem que descobrir, porque você tem uma missão. E eu fiquei aquilo, e muito depois, que quando eu comecei a escrever, eu comecei a falar de Deus, e que veio a se tornar um livro, aquilo para mim foi um ensinamento muito grande, que eu vi que era o que Deus queria me usar, que nada vem de mim, que tudo vem dele. Então, para falar às pessoas sobre o amor de Deus, para falar às pessoas de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que é vivo e eficaz, que muda histórias. Então, eu vi Deus mudar a minha história, eu vi Deus fazer algo na minha vida que eu jamais imaginaria. E como missionária, eu sou consagrada missionária, eu acho que a missão que Deus me deu de levar a palavra dele às pessoas que não conhecem. E quando eu vou no Brasil, eu faço doações dos meus livros em todas as igrejas que eu vou, em todos os locais, para pessoas que trabalham com missões, eu dou meus livros para eles levarem para as pessoas, para os interiores. E aqui, o que eu vendo, eu mando também para ajudar famílias carentes também no Nordeste. Então, eu falo que eu gostaria muito de ser usada por Deus para ajudar pessoas. E Deus tem feito isso na minha vida. Deus tem me usado para cuidar de vidas, mostrar às pessoas, incentivar, acreditar em um Deus que tudo pode. Que bonito. Então, a senhora começou a escrever esses livros no Brasil. E como é que foi essa transição? Não, começou aqui, em 2013. A senhora já morava nos Estados Unidos, você Já. começou a escrever aqui. A senhora acha que é mais fácil? Foi mais fácil por estar morando nos Estados Unidos, escrever e poder ter a chance de publicar, ou isso não fez diferença na vida da senhora? Faz diferença, sim, porque eu cheguei aqui já há muitos anos, em 2013, quando eu comecei a escrever, e eu sei que muita gente desiste de editar seus livros, eu sei que muita gente tem livros escritos, mas não chegam a editar. Por quê? Porque não é fácil, além de ser caro. Então, você tem que ter gastos, e se você for depender de procurar editoras para poder editar seus livros por ela mesma, não é bem assim. Mesmo as editoras, elas vão editar, mas elas têm um preço. Você tem que pagar também pela edição, mesmo que eles vão colocar nas livrarias, eles vão colocar nas lojas, vão fazer lançamentos, você tem que também custear uma parte que não é baratinho. Então, chega a ser muito caro. Então, eu conheço pessoas que falavam para mim, desista disso, eu já tentei, eu tenho livros e nunca consegui editar. E eu falava, não, eu vou editar, independente de editoras trabalhe fazendo a edição, eu vou fazer a minha parte, eu vou editar. Então, eu paguei tudo. Então, do meu primeiro livro, eu tenho uma proposta de uma editora americana, mas eu tenho que traduzir meus livros para inglês, para poder inglês e espanhol, mas também o custo fica em torno de $6.000 só para você traduzir o livro, dentro de uma editora. Então, são gastos caríssimos, né? Não tem, muita gente não chega a editar seus livros, colocar seus livros para ser conhecido por esse motivo. Então, por eu estar aqui, foi mais fácil, sim. Foi mais fácil. Eu comecei a escrever, eu não imaginava que eu chegaria a ser uma escritora. Jamais, assim, eu não tinha essa pretensão assim,
E já estou já no meu 4º livro, então para mim Deus cada vez mais me usa para poder falar dele, levar o nome dele aonde eu for. É muito gratificante, né? A gente vê o trabalho, aquilo que a gente faz com amor ganhar, né, espaço, né, nessa proporção. Assim, a gente passa, eu vejo com outros brasileiros que eu converso, tudo isso, que infelizmente no Brasil, tanto para escrever, quanto quem tem outro tipo de arte, que é pintura, artesanato, existe uma barreira muito grande até com a sociedade, né? As pessoas têm uma forma de lidar com isso muito diferente. Não sei se a senhora percebe isso também. A senhora acha que aqui os escritores, os artistas, eles têm um apoio da sociedade em si e, né, dos empresários de uma forma diferente? Você sente esse sim, apoio? Tem. Aqui você tem apoio, sim. Você tem as pessoas que eles dão valor ao que você faz, eles dão valor à sua obra, eles dão valor. Se você é pintor, você tem um valor, sua obra tem um valor. Eu vejo pessoas que no Brasil não tinha trabalhos bonitos, mas nunca foram em frente, nunca fizeram nada, mesmo em exposição, e quando chega aqui, principalmente na Flórida, e consegue ter mais espaço para brasileiros expor suas obras, são muito bem-vindos, são assim, respeitados. Isso aqui, eu acho que faz você ter mais vontade de fazer as coisas. E aqui é um país que, independente do que você faça, se você faz algo que você trabalha de limpeza de casa, seja do que for, você é respeitado. Aqui todo trabalho é digno, se você faz ele com dignidade. Então, aqui as portas são abertas para você, eles te dão a oportunidade de você crescer, de você fazer algo. Então, hoje eu me olho e falo assim, gente, eu vim, jamais eu imaginei que eu ia ser capa de revista. Meu 2º livro, né? Aqui, Eu e Deus, Intimidade. Então, aqui eu fui capa de revista, né, Alô Você Magazine, tem a história de Selma Brett todinha aqui dentro. Olha que lindo! Então, assim, Deus tem feito coisas na minha vida que eu agradeço e às vezes eu nem acredito. Aqui, o 2º livro, o lançamento, que foi na Fox Brasil, Nova York. Aqui, o lançamento do 1º livro em Filadélfia, teve a Alô Você Magazine cobrindo o evento. E aqui também, assim, tem muita coisa, né? Só falando. Eu sou do catálogo internacional de escritores internacional também, tem a minha vida aqui, minha história toda. Então, eu fiz parte do Fox Brasil Nova York, eu lancei meu 1º livro e lancei o 2º, e agora vai ser lançado em setembro o 3º, e ainda está com o título, já está sendo editado, e vai ser uma surpresa. Também aqui eu tive a oportunidade de aqui abrir essa lanchonete, o nome é Café da Rota, em New Jersey, que eu e meu filho e a esposa dele, foi um projeto nosso, e nós abrimos, que é lá em New Jersey. E que assim, Deus te usa para falar dele, como também aqui você tem a oportunidade de você também ter negócio, expandir seus negócios, de você ser um empresário, de você abrir restaurantes, de você abrir lanchonetes. Então, eu acho que aqui é um país das oportunidades. Aqui é a nação que emana leite e mel. Que a Bíblia fala que é uma nação, essa é a nação que emana leite e mel, não só para a nossa raça, mas se você vê todas as raças de indianos, hispanos, judeus, eles crescem aqui no país. Então, é uma nação abençoada. Eu falo que eu não gosto quando eu ouço alguém falar mal daqui dos Estados Unidos, falar praguejar ou coisa parecida. Eu falo, então, você deveria ter ficado no seu país, se você acha que aqui é assim. Porque independente que tem muito, como nós que somos gratos, tem muita gente ingrata, que acha que aqui só tem que tirar o dinheiro, e aqui não presta. E não é bem assim. Então, eu sou grata aqui, essa nação. Hoje eu sou cidadã americana, e
amo essa nação. Não esqueço as minhas raízes, de onde eu vim, mas respeito cada um da sua forma de achar, mas eu agradeço muito a Deus estar aqui nessa nação. A senhora é de onde? Do Brasil? Olha, eu sou do Brasil, um pouco de todos. Eu nasci... Meu pai era encarregado do DNR, que construía as estradas do Brasil. E então eu cresci, eu nasci em Sergipe, em Itaporanga da Ajuda, cidade de Sergipe, e aos meus 4 anos fui embora para outras cidades da Bahia e fui crescendo, viajando o Brasil praticamente inteiro, né? Cada ano estudando num lugar, até os meus 19 anos, que eu fui morar em Santo Amaro da Purificação, terra de Caetano Veloso, Maria Bethânia, aonde a família dele morava lá na outra rua, e eu morava do lado de cá, perto deles também. E eu casei lá e tive meus 2 filhos, que é Alagoan Luiz e Ives, que Ives mora aqui e Alagoan mora no Brasil. Aqui eu tenho 3 netos, né? Aqui é o Adriel, a Daniela e o Ero. E o meu filho do Brasil não é casado, mas em breve espero que case. E assim a vida aqui. Ele tem um de 18 anos. Nossa! 18 anos, né? E ele agora... Pode falar. Ele tinha 16 anos quando a namorada dele engravidou. Agora ele tem 18. E agora, assim, com a família praticamente toda nos Estados Unidos, escrevendo, quais são, assim, agora para o futuro? Vamos escrever em inglês? Vamos ter acesso a esses livros agora em inglês também? Para as pessoas terem intimidade com Deus, agora na língua aqui nativa, na língua aqui do país? Eu trabalho, todos os meus patrões, pessoal que eu trabalho, que é tudo americano, eles falam, eu quero o livro, mas eu quero traduzido. E aí eu tenho um projeto de traduzir ele, sim. Já estou conversando com o pessoal para tradução, para poder já também estar em inglês também, em espanhol, né? Para as pessoas em espanhol também? Também. Aqui na Flórida, eu acredito que tenha bastante público também em espanhol, né? Aqui a gente tem muito brasileiro. Eu não sei aonde você mora, se a comunidade brasileira é tão grande e forte como aqui, né? Aqui na Flórida é bem grande, né? Filadélfia, sim. Tanto Filadélfia como New Jersey. Tem muitos brasileiros, como também hispanos, né? A comunidade hispana aqui, os mexicanos, porto-riquenhos, são muitos. Então, a comunidade é muito grande, então, de brasileiros principalmente, né? Filadélfia é como Newark, né? Que a comunidade de Newark brasileira é imensa, né? E aqui também, em Filadélfia, então, é a comunidade, assim, abrange muito toda a raça, né? Muito interessante essa obra, e eu vi ali, quando eu estava lendo a respeito, que além de uma grande escritora, você também já foi premiada como empresária, né? Como é que é isso na sua vida também? Aqui eu recebi o troféu de Empreendedores Internacional, USA, o ano passado. Esse ano eu recebi, ainda não chegou, mas eu fui premiada também com Brasílias Notáveis de USA, também recebi o troféu, fiquei, acho que em 8º lugar, como conhecida, né, em votos pela população. E vou ter até uma entrevista agora dia 28 de março, vai ser a apresentação dos Notáveis de USA, que eu vou estar também presente. E, assim, Deus tem feito, assim, grandes coisas, né? Prêmios internacionais de empreendedores internacionais, e também por eu ter aberto, por eu e meu filho, né? A minha família, né? A Débora, o Ives e eu ter aberto a lanchonete, ficou muito conhecida, é uma rota mesmo, foi colocada, o Café da Rota, lanches e breakfast, e ficou muito conhecida também pela comunidade americana, né? Eles gostam muito de ir lá tomar açaí, comer hambúrguer, aquelas coisas brasileiras, e isso foi que eu vim receber o prêmio de empreendedorismo nos Estados Unidos.
Olha, Selma, estou muito feliz de ter a senhora aqui. Foi, assim, muito legal conhecer o seu trabalho mais de perto. Eu acho que é um orgulho para o Brasil, um orgulho para a sua família ter uma pessoa, assim, tão determinada, com uma história tão bacana de contar. Eu estou muito feliz e muito agradecida de ter você aqui. Eu espero que eu possa conhecer teu trabalho mais de perto. Estou doida para ler já, né? Esses livros. Uhum. E futuramente também poder, quando a publicação em inglês sair, que a senhora volte para conversar com a gente e mostrar esse trabalho para a gente, tá bom? Com certeza. E em setembro eu vou estar presente no Focus Brasil Nova York. Lá vou estar também com entrevista, apresentando os trabalhos, meus livros. Eu tenho tido, assim, uma honra. Eu faço parte da Academia de Literatura Brasileira, de Internacional Brasileira também. E no Brasil eu recebi uma placa, eu fui lá ano passado receber essa placa aqui, de emoção e congratulação por uma brasileira ser nome nos Estados Unidos, num país que onde não é fácil você chegar. Outra língua, né? Não outra é a língua, nossa língua, né? E eu cheguei e eu incentivo as pessoas também a lutarem por seus sonhos, não desistirem. Com certeza, no caminho vai encontrar muita gente falando para você desistir, porque não é fácil, então tentam abortar os seus sonhos antes dele chegar a ser realizado. O conselho que eu dou hoje, como cidadã, como brasileira, não desista dos seus sonhos, não desista, por mais difícil que eles sejam, lute por eles. E com certeza, se você pense em você, a luz que está lá na frente, que você está vendo só um pequeno foco, mas que você pode chegar lá, não parar no meio do caminho desistindo. Então, vá em frente, que com certeza, se você acreditar, colocar primeiro Deus na sua frente, cuidando de tudo, tudo vai acontecer. Selma, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui, como eu já disse. Estou muito grata e espero tê-la de volta. O jornalismo. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe muito, muito. E será uma honra em breve conhecer você. Eu tenho um projeto para ir na Flórida, visitar os amigos. Quem sabe eu conheço você pessoalmente. Por favor. Muito esperar, então. Tá bom, então. Muito obrigada, Letícia. Que Deus te abençoe. Tchau, boa tarde. O nosso Passaporte Cultural vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse papo gostoso. Deixa nos comentários qual é a sua curiosidade de saber sobre os artistas brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. Um beijo enorme. Não deixa de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço. Tchau, tchau.